48 991564777. Você já ouviu o termo coisa de rico, coisa de pobre? Ah, isso aí é coisa de pobre, não faz assim que é coisa de pobre, etc. O que define quem é rico e quem é pobre? O que define sobre essa casta, parece, né? Esse grupo seleto de pessoas que têm dinheiro ou são ricos, né? Ser rico é ter dinheiro? Para entender um pouco mais disso, eu converso agora com o professor Alex da Rosa, que está aqui comigo, doutor em filosofia, sempre nos ajuda a filosofar nas quintas-feiras. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, meu amigo. Muito boa Aquecido? tarde. Aquecido? Eu tô sempre friorento. Vocês percebem que eu tô encasacadíssimo, né? Na rua tá um gelo. Tá frio. Mas vamos falar de calor humano, então? É porque quando a gente fala de coisa de pobre, por exemplo, eu sempre penso na comida. E é aquela coisa, né? A comida na casa de pobre é uma coisa muito maravilhosa, porque por pouco que tem é compartilhado com todos. E comida de rico, geralmente a gente faz referência àquelas coisinhas minúsculas no meio do prato, né? Então, não é só ter dinheiro. Ter rico é só ter dinheiro ou tem todo uma nuance por trás que muitas vezes a gente não percebe? É isso que a gente vai falar, sobre esses elementos, além do dinheiro, que compõem a ideia da riqueza, né? Observe, quando a gente fala assim, essa distinção entre coisa de rico e coisa de pobre, normalmente a gente diz pra pessoa assim, que chique. Quando a gente diz pra pessoa assim, que chique, a gente quer dizer pra ela que ela tá usando algo que não lhe pertence, que é algo de rico, como se ela fosse, né? Esse exemplo da comida, do que é, né, um restaurante chique de rico, a gente imagina ele com poucos ou pratos pequenos, e quando a gente imagina na ideia da pobreza, a gente imagina um buffet livre, um rodízio de pizza à vontade. Fartura, né? Mas não deveria ser inverso? Fartura não é algo de riqueza, de dinheiro? O que acontece, né? Acontece que a ideia da riqueza, ela vai além do dinheiro. E quem fala isso é um autor chamado Pierre Bourdieu, e no Brasil tem um agora muito em alta, que é o Michel Acoforado. Que ele demonstram como que, para que a gente promova distinções entre nós, distinções que vão além do dinheiro, é preciso que um comportamento acompanhe. Bourdieu chama isso de poder simbólico. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o ouvinte aí ganha na Mega Sena hoje, e ele passa a ser um dos mais milionários do país. Se ele vai num evento da alta sociedade criciumense, ele será considerado pelos outros como rico? Não é só ter dinheiro nesse caso específico. Ainda que ele tenha mais dinheiro do que a maioria que estarão ali, ele não será aceito por esse grupo. Cada grupo social possui um conjunto de códigos de comportamento muito visíveis na etiqueta que vão demonstrar a tua habilidade em pertencer àquele mundo. São coisas específicas compartilhadas por aquele grupo de pessoas, aquela casta de pessoas, vamos dizer assim, na sociedade. E que dizem muito sobre a realidade daquele grupo. Vamos pegar a ideia do buffet livre, é muito famoso entre as classes populares, porque as classes populares geralmente vivem numa lógica de escassez. Numa lógica de escassez em que aquele acontecimento é o extraordinário e que você tem que aproveitar o máximo possível do que aquele dinheiro está te possibilitando, né? Então, tem muita gente que fala, pobre porque gasta dinheiro. Não, mas é que ele nunca tem dinheiro. Quando ele tem, ele vai fazer alguma coisa que é necessária, que ele não consegue fazer. O pobre sempre tem um pneu para trocar, sempre tem uma obturação do dente para fazer, sempre tem aquela coisa que nunca chega o dinheiro para fazer. Sim. Então, quando tem dinheiro, se gasta, né? Sim, lógico, e não é culpa, né? Aí quando a gente tem... Isso é comum até... Não sei, com certeza você já ouviu isso, né? A família marca de ir no Rio à noite, a pessoa não vai nem tomar café da tarde. Já vai ficar com o estômago vazio ali no final da tarde já pra se alimentar bem. Pra fazer valer a pena o dinheiro. Fazer valer o dinheiro que gasta. Agora quando a gente pega um outro contexto... Mas o jantar de rico é diferente. Com certeza. Porque no jantar de rico não se vai pra comer. Deixa eu dar um exemplo para deixar claro para os ouvintes aí. Uma vez, alguns anos atrás, fui convidado para uma janta de formatura de medicina, que foi na casa de uma amiga minha. Ela contratou um chefe particular, era na casa e tal, e eu fui com uma ex-companheira minha na época. E chegou lá, ela ficou impressionada que tinha, além de uma série de mesas de frios e garçom servindo, e teria um jantar com o chefe, ela ficou impressionada que ninguém comia. Apesar daquela quantidade de comida, ninguém se servia. Chefe particular e tudo mais, ninguém comia. E ela me perguntou, por que não tem ninguém comendo, né? Eu falei, porque todo mundo já veio com comida de casa.
Já vem comida de casa. Ela perguntou, mas é irracional isso? Se a gente vai para um jantar, por que eu viria já alimentado de casa, né? E qual que é a lógica da riqueza? É uma dimensão de uma ostentação do excesso. Sempre você vai provar que você possui mais do que você tem, mesmo que você não tenha. Porque o dinheiro, no Brasil, ele tem uma função imaginativa. A gente nunca sabe, nós não falamos sobre dinheiro no Brasil. Então a gente imagina o quanto outra pessoa ganha. Já que ele tem essa função imaginativa, eu consigo manipular isso. O outro tem que adivinhar quanto eu ganho. Então eu vou demonstrar, por meio de elementos simbólicos, que eu tenho muito mais do que eu preciso. Aí, quando você quer participar desse grupo, você também tem que responder na mesma altura. Eu disse para ela assim, já que aqui é um jantar em que ela está mostrando que ela tem muito e que ela está oferecendo muito, todos que estão aqui, também tendo muito, não vão comer. Porque eles também não precisam disso. É uma lógica simbólica muito sutil do comportamento das elites, que te denuncia quando você não domina aquele recurso simbólico. Você chegou ali, você começa a comer um monte e tal, todos aqueles ricos de berço, que não tem pressa para nada, eles vão te olhar e perceber, identificamos aquele que não pertence ao nosso grupo. O pobre. Mesmo que ele tenha mais dinheiro que eu. Ele pode ter mais dinheiro que eu, mas ele não vai ser qualificado nesse grupo. Ele não vai fazer parte desse clube. Mas não tem uma escola, não chega assim, não, agora a gente vem cá que eu vou te ensinar a ser rico, né? Isso é aprendido nos meios, porque tem essa questão de acesso, né? Por exemplo, nas lojas, ou no clube, ou nesses ambientes de convivência. Isso se chama, Bourdieu chama isso de hábitos, que é o conjunto de comportamentos que um grupo faz para demarcar quem pertence a ele e não. E a transmissão disso é muito sutil, subliminar, ela acontece de uma maneira natural dentro dos grupos a partir justamente do convívio, né? Vou dar uma outra anedota. Eu lembro certinho uma vez, fui jantar na casa de uma amiga minha e ela fez uma carbonara e daí ela colocou assim de um lado a colher e de outro garfo e de outro lado o garfo. E eu fiquei tipo assim, o que eu faço, né? E fiquei observando assim, e daí vi como ela comeu para que eu comesse também, né? Isso é etiqueta. Ela demonstra o marcador de classe, porque isso vai acompanhar a história, né? Eu como assim porque é na Itália que eu fui uma vez, assim, assim, assado. E você tem que jogar com esses símbolos. A dimensão da riqueza no Brasil, nessa função imaginativa, ela vai ter sempre a ver com essa lógica do excesso, em que eu preciso te mostrar que eu tenho mais do que eu preciso, inclusive pagando valores que elas não possuem, e eu preciso dominar esse conjunto simbólico que só vem a partir da possibilidade do tempo. Um exemplo, todos esses códigos culturais, toda essa cultura, ela só há espaço para que ela seja desenvolvida se a pessoa não está trabalhando das 8 às 6. Não, essa é a condição. Porque esse aprendizado cultural, ele só é revelado quando todo o restante já é suprido. E quando nós temos necessidades materiais mais imediatas, acaba que não tem espaço e nem oportunidade, nem contexto para que essa dimensão simbólica ela seja desenvolvida. Explorada. Aí sabe uma coisa engraçada que acontece? O rico também tem inveja de pobre. Porque rico sofre a mesma coisa que pobre, só não sofre por dinheiro, mas ele sofre por todas as outras coisas. Por amores, por dores e tudo mais. E principalmente por querer manter o dinheiro. Aí nos rituais de riqueza, as relações são muito roteirizadas. Tudo busca manter o dinheiro. Então não existe aquilo que eles invejam na pobreza, que é a espontaneidade. Que é você tá passando na frente da casa do seu tio, você dá um alô pra ele, ô tio, tem um copo d'água aí? Você toma um café assim. Não existe isso. Nas classes mais elevadas é tudo completamente roteirizado. Com quem você tira foto, com quem você é amigo, onde você vai, né? Os lugares todos, eles marcam muito. Os lugares que você frequenta e que você posta são marcadores de classe social. Um exemplo, né? O que é o ápice da classe média criciumense? É ir pro Chile, entende? Ela vai pro Chile. O ápice da classe média criciumense, ela vai pro Chile, ela vai para São Paulo. Ela tá mostrando os lugares que o dinheiro dela permite que ela vá. Tem acesso. Que ela tem acesso. Tem uma interação aqui. Boa tarde, Marcos. Esse tema é interessante e engraçado, porque cada um de nós já sabe onde se posicionar. O rico não vai onde o pobre vai,
Nem o pobre vai onde o rico vai, principalmente pelo poder aquisitivo. O Murialdo Pisoni fala aqui, que é o vô do Vini, aliás, abraço Murialdo, falando aqui conosco sobre esse assunto. Tem isso está implícito, né, essa demarcação de território. Sabe uma coisa que me doeu muito, Murialdo, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro? Foi difícil porque eu comecei a ir nos lugares que são marcados pelo acesso, né? São marcados pelo acesso, como tu bem colocou, e daí tu tem a certeza que aquele lugar não é pra ti. E tu tem uma sensação aterrorizante de que aquilo chegou tarde por outras razões e que tu não sabe o que fazer ali. Às vezes é até um excesso de performance de etiqueta. Vou contar outra história. Uma vez estava no Rio de Janeiro com um amigo meu, já mais assim, digamos, mais tradicional, e ele falou que queria ir no restaurante lá, restaurante Tom Jobim, não sei o quê. Aí a gente foi. E eu lá meio duro, né? Tipo assim, duro de comportamento, porque o restaurante caro, eu tava assim, pô, como que eu me comporto aqui, né? E ele, fulano, não sei o que, papá. O que não seria o que a gente pensa uma regra de etiqueta, né? Aí ele diz, esse cara aqui, conheço ele desde criança. Eu venho aqui desde criança. A gente no restaurante Rio de Janeiro, entende? A dimensão do comportamento muda. Então, quando ascender de classe, tem consequências muito complicadas, porque você passa a entrar em espaços que você sabe que não são para você, porque quem vai ali, sabe quem vai ali desde sempre. Quem vai no Mampituba desde criança, sabe quem vai no Mampituba desde criança. Por que você vai passar a ir em um lugar mais tarde, por exemplo? Porque o dinheiro só te chegou mais tarde. Todo mundo controla quem vai nos espaços, sabe quem vai aonde. O fato da gente dizer que a cidade é pequena, não é que a cidade é pequena, mas os grupos sociais que envolvem determinados recortes financeiros, eles sim são muito pequenos. Se você tem determinada quantia para gastar, você vai sempre em 2, 3 restaurantes na cidade. E é aquela questão da marca, né? Das grandes marcas do mundo que tem itens limitados, né? Então, só 1000 bolsas de tal marca foram feitas e cada uma custa 500 mil reais. Mas peraí, não tem material físico, material químico, material biológico nessa bolsa que valha 500 mil reais. Não é uma bolsa de titânio, não vai valer tanto isso pela funcionalidade. É pelo acesso a ela. É pelo acesso e para mostrar que você tem algo que outros não têm. A lógica artificial da escassez. E isso começou a mudar. Quando a gente pensa nesses signos que distinguem, a gente chega no caso da Nicole Balls. Não sei se você lembra desse caso. Uma vez a Nicole Balls, para quem fins de referência, né, Hispanicat, ícone. Uma vez uma repórter descobriu que ela tinha uma bolsa falsa. E a repórter foi lá e falou pra ela, Nicole Balls, essa bolsa que tu tá usando aqui da Louis Vuitton, na verdade ela é fake, ela é uma bolsa falsa. E daí a Nicole Balls vai lá e diz, minha querida, eu, usando uma bolsa falsa, todo mundo pensa que ela é verdadeira. Tu pode estar usando uma bolsa de verdade e todo mundo vai achar que é de mentira. É a realidade justamente de identificar o outro nesse grupo. O contexto. Quando a gente pensa nesses bens de luxo que tu citou, esses bens de luxo, eles têm sofrido uma modificação, porque no início dos anos 2000, se você observar a moda, as grandes logos repetidas eram o padrão estético, porque você poderia comprar aquilo e tal. Agora elas estão bem pequenininhas ou quase nem aparecem, né? Porque passaram a poder falsificar. E se agora eu posso falsificar, você não tem como saber se o relógio que alguém usa é verdadeiro ou falso, se a roupa que alguém usa é verdadeira ou falsa. Você não tem como saber. Você imagina que aquilo é verdadeiro ou falso a partir do contexto da pessoa. Então, o signo de riqueza passou a não ser mais as roupas, mas sim fazer aula de tênis 3 da tarde. Porque quem é que faz aula de tênis 3 da tarde? Quem não precisa trabalhar. Um CLT não tem como, né? Exatamente, né? O signo de riqueza passou a ser o tempo. O tempo passou a ser o signo de riqueza. Porque você não pode mascarar o tempo. Mas se a pessoa que tem menos dinheiro, né, menos poder aquisitivo, ela se sente desconfortável nesse ambiente rico, por que a gente quer ser sempre rico? Porque no Brasil, e essa é a maior verdade que eu já falei nesse programa, nesses 6, 7 meses que a gente está aqui, ninguém se vê como rico no Brasil. Ninguém no Brasil acha que é rico. Quando a gente vai estatisticamente, um salário de 15 mil reais te coloca no 1,5 mais rico da população. Quem ouve isso pensa que é loucura. Entre 30% e 40% da população brasileira vive com salário mínimo. Você no Brasil ganhar 5 mil reais te coloca no 30% mais rico da população. E no 15,
1,6. É loucura, porque um salário de 15 mil reais não é um salário inimaginável. A pessoa que ganha 15 mil reais, ela não diz, eu sou rica. A pessoa que ganha 30 mil reais, ela não diz, eu sou rica. Ela nunca imagina que ela é rica. No Brasil, ninguém se vê como rico. A pessoa se diz assim, eu tenho uma vida confortável. Eu tenho uma vida confortável, eu não tenho muitas preocupações, eu tenho alguns imóveis da família, mas ela não diz que ela é rica. Até porque sempre vai existir essa questão de escala. Quem é rico pra mim, morando num bairro, eu penso, é rico quem mora no centro. Aí eu me mudo pro centro. Eu me mudo pro centro, vou lá, me mudo pro edifício que eu sempre quis. Compro um apartamento pequeno dentro daquele imóvel no térreo que é o mais barato. Aí quando eu chego naquele lugar, eu sou o mais pobre daquele prédio. Porque rico é o cara que mora na cobertura. Quando eu vou para a cobertura, eu conheço os outros que dividem o L ponto do prédio e eu chego à conclusão que rico é o cara que mora em outra cidade, mas que tem aqui a sua casa de veraneio. E assim sucessivamente. A gente sempre tem algum contato próximo ou semi-próximo que a gente imagina que esse cara sim é rico. Esse cara sim é rico. Aí no Brasil a gente nunca acha que somos ricos e nunca nos percebemos disso, porque isso funciona pro contrário, né? Do mesmo modo que a gente sempre acha que a gente é rico, a gente sempre conhece alguém mais pobre. Então a gente também não diz assim, eu sou pobre. Porque a gente conhece. Bom, o cara lá, ele passa fome mesmo, eu conheço. Ele é pobre. E pra ele, você é rico. Pra ele, você é rico. Justamente por essa necessidade essa visão de acesso, né? Essa relativização da visão sobre os ganhos, né? Do que é rico e que é pobre. Aliás, você falou que o brasileiro nunca acha que é rico, né? Mas não... Essa ideia de pertencimento de uma categoria, como a gente falava antes, isso acaba não colocando as pessoas nessa visão. A pessoa não é rica no Brasil, ela se acha que numa categoria diferente no Brasil. O norte-americano não tem essa mesma ideia. Como é que funciona isso em outros lugares? O Michel Conforado conta no livro dele que essa pesquisa toda começou quando ele foi para os Estados Unidos e no aeroporto ele ouviu... lá no aeroporto ele ouviu comentários assim a respeito de um casal que ele estava acompanhando, que era assim, brasileiro é rico de verdade, rico que compra tudo. Apesar do brasileiro se imaginar tudo menos rico, né? O brasileiro, ele não imagina que ele é rico, ele tem uma visão muito distorcida a respeito do próprio país. A gente imagina que, por exemplo, vamos pegar uma ideia de imposto básica, né? O teto nosso 27%, 27,5%. E o pessoal diz que é um absurdo, que é pago muito imposto. Qualquer país da Europa, a média é 40% de taxação. Então a gente não tem muita ideia da nossa própria capacidade financeira, sempre em relação a essa parametrização, né? E outra questão muito interessante é que também o brasileiro, ele sempre imagina que ele pode ser... Ele acha que ele nunca é rico, mas ele tem a certeza que ele vai enriquecer. Que ele vai enriquecer. Uma vez me parte o coração... Um aluno eu falei assim na sala, falei, gente, ninguém aqui vai ser rico, tá? O aluno ficou revoltado comigo, ficou puto. Falou, professor, eu vou ser rico? Eu vou ser rico. Eu falei, eu torço muito por ti, mas do ponto de vista estatístico, se eu te disser que a chance de ser acertado por um raio agora é 0,00000 tanto, tu acharia isso provável? Tu diria assim, vai cair um raio em mim? Ele diria, não, né, professor? Pois é, a chance de ser rico é menor do que de ser atingido por um raio. Então, como é difícil pra gente, né? Porque se a gente não alimenta essa ideia de riqueza, as nossas próprias ações, elas ficam um pouco imotivadas. Então a gente sonha com essa ideia de riqueza, né? Emula essa ideia de riqueza, que muitas vezes vai nos trazer pertencimento social. O exemplo mais fácil de ver isso é a vestimenta. A roupa, ela te permite acessos. A maneira pela qual você se veste muda o jeito como te olham. A maneira, o carro que você tem, os elementos simbólicos que você dispõe vão ser lidos pela outra pessoa e vão te colocar numa determinada escala de prioridades. Por mais que seja uma loucura, é assim que acontece, né? Quando você troca de telefone, as pessoas reparam. Ela sabe o modelo. Ela sabe o modelo do teu telefone. Tem cabimento isso? Alguém saber o modelo do telefone do outro? Eu mal sei o modelo do meu telefone, né? Mas sabe que essa conversa me lembra Caco Antibes? Caco Antibes, um personagem muito conhecido da cultura brasileira, do Sai de Baixo, aquela peça que acontecia, né, que as pessoas assistiam ao vivo e que ia no ar na Globo. E ele era uma sátira desse rico, que critica o pobre, né? Então ele sempre falava, agora o aeroporto, tem uma fala dele que é muito comum, agora o aeroporto tá cheio de pobre e eles comprando aquele creme rayon, não sei o que, Então, esse é o grande ponto, né? O pobre acessando os lugares que era antes do rico. Isso vai mudando com o tempo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem pessoas com menos poder aquisitivo indo no aeroporto.
Mas daí, já que podem ocupar os mesmos espaços, precisam ser separados de alguma maneira, né? Se hoje em dia até em igreja tem ala VIP dentro de igreja, o que sobram para outros espaços, né? Porque isso é o que tu falou, a partir do momento que a gente tem condições de acesso, novamente precisam haver os símbolos distintivos. A gente precisa mudar, né? Então vou colocar Business, Premium Ultra Plus Business, eu vou fazer toda uma separação dentro daquilo. Separações que às vezes são desnecessárias, porque a maneira pela qual a gente se comporta já revela, né? É muito característico a frase que normalmente acompanha a pobreza, que é desculpa qualquer coisa. Desculpa do quê, gente? Desculpa por existir, né? É essa desculpa que está sendo pedida, né? Essa ideia do desculpa qualquer coisa. Enquanto classes mais elevadas, elas não pedem desculpa de nada. Você nem precisa dizer para que o seu comportamento seja lido de maneira diferente. O seu corpo já diz. Vamos pegar condições de acesso básico, né? Você começa no seu trabalho 8 da manhã. Se mora longe, 1h30 de ônibus. Se mora do lado, 5 minutos a pé. Você já chega cansado. Você não precisa dizer. Você tem que acordar muito mais cedo e cansa até chegar lá. Quem paga é o corpo, as condições de vida. Normalmente a gente vê a pessoa com o olhar cansado, abatido e tal. Essa pessoa nem precisa dizer, ela nem precisa usar roupa X ou Y. Eu já sei a classe pela que ela pertence. Pois é, condições de acesso. E essa relativização, isso é muito interessante porque a gente sempre quer mais, um pouquinho, claro, porque isso vai mudar a nossa vida nessa questão. Então, se você tem um carro melhor, se você mora em uma situação melhor localizada, você consegue um acesso mais fácil, você cansa menos e você tem condições melhores de vida, conforto. Mas sempre parece que a gente quer mais um pouquinho. Sempre parece que a gente quer mais um pouquinho. Por mais que seja muito injusto isso tudo, porque de fato né? O excesso ele só existe a partir da escassez. Se atentem a essa dimensão simbólica. Já que ela existe, ela pode ser utilizada ao nosso favor. Já que essa dimensão simbólica existe, nós podemos usar ela também, né? Então, vamos aprender um pouco mais também sobre essas dimensões para que a gente use ao nosso favor. Professor, obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes e quem participou de hoje. Agora, 3h56. A gente encerra o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, eu tô perdido no tempo. Tá quase. Amanhã é sexta-feira, tá quase, mas sábado eu tô aqui também. Então, estaremos por aqui por mais um tempo, claro, né? Amanhã sexta-feira, sábado também, segunda-feira a gente volta com Boa Tarde Cidade também, ou não? Não, tem jogo do Brasil também, né? Então tem jogo às duas. Tem jogo às duas. Enfim, Boa Tarde Cidade tá sempre por aqui, você, claro, fica com a programação da Rádio Cidade do Dia, tem muito mais aqui, sempre no ar, na palma da sua mão. Tchau.